Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... Está fraco, as coisas que se... Isso, as coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora vão aparecer 3 nomes. São, vamos dizer, os 3 primeiros crentes da humanidade. 3 modelos aqui. Vamos ver quais são. Primeiro, já preguei sobre ele. Versículo 4. Pela fé, qual é o nome? Abel. Está fraco? Pela fé? Abel. O que ele fez? Ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Vamos ver o segundo, versículo 5. Pela fé, qual é o nome? Enoque. Isso. Foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Agora é o 6. Ora, sem fé que diz aí? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora é o terceiro nome, e é o que eu vou pregar hoje. 7. Pela fé, qual é o nome? Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Todos digam amém. Isso, vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, Teu Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, com sede de ouvir Tua voz. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glórias a Deus. Mais fortes palmas, amém, queridos? Louvado seja Deus. Diga assim para o seu irmão do lado: Deus vai falar com você nessa noite. Fala assim: não me atrapalhe ouvir a palavra agora. Tem que falar, porque tem gente que gosta de ficar conversando até na hora da palavra, mas ele gosta. Tem gente que fala demais. Bom, vamos lá. Eu estou estudando esses textos de aos Hebreus, e eu achei muito interessante que esses 3 primeiros nomes citados, esses 3 personagens, eles são muito importantes. São muito importantes. Abel, Enoque e Noé. Só que eu comecei a estudar sobre eles, pesquisando, porque eu estou escrevendo um livro também sobre Hebreus 11. Comecei essa semana a colocar no papel este livro, né? Já tem, acho que 20 e tantas páginas. Está bem adiantado, né? E eu me deparei com a seguinte coisa: eu prego a palavra de Deus há 25 anos. Comecei a pregar em 98. Olha quanto tempo. E eu nunca tinha ministrado sobre esses personagens. Já preguei tudo que é livro da Bíblia. Já dei aula da Bíblia inteira, já li a Bíblia algumas vezes, já dei aula sobre Bíblia algumas vezes, Bíblia inteira. E eu me deparei com essa informação. Eu nunca tinha pregado sobre isso. Eu nunca tinha pregado Abel, Enoque, Noé. Já citei. Mas pregar uma mensagem nesses personagens, eu nunca ministrei.
eu também tenho percebido que é raro se ministrar nesses textos. Não é que eu não ministro, não é que eu escolhi não ministrar. A gente não ouve geralmente pregações desses personagens. Por quê? Qual foi o milagre que eles fizeram? Que Abel fez? Não tem milagre. Qual foi o milagre que Enoque fez? Ou que Noé fez? Não tem. Não tem milagres, não tem gente ressuscitando, não tem paralítico andando, não tem pão multiplicando, não tem milagre. Mas são homens de Deus. São homens, esses três personagens, eles tiveram uma vida muito ligada com Deus. E eu peguei esses três personagens, eu tracei um quadro mental, né? Um quadro mental. Eu tracei esses três personagens e eu percebi que eles têm coisas em comum. Primeiro, posicionamento. Os três, em um determinado momento, eles se posicionaram na presença de Deus e foram na contramão de que todo mundo estava indo. Todos iam para um lado, todo mundo estava pecando, estava numa corrupção terrível, pecado generalizado, e os três aqui, eles iam na contramão de tudo isso. Quem entendeu? Diga amém. Posicionamento. Você sabe que o cristão, a pessoa que quer ter Deus na vida dela, chega uma hora na vida que ela tem que se posicionar. A pessoa vem para a igreja, começa a vir, começa a frequentar, e começa a gostar, começa a conhecer as pessoas, mas chega uma hora que ela tem que se posicionar. O que Deus quer para a minha vida? E quando você se posiciona, eu tracei aqui o quadro, nós vamos entrar numa segunda fase, que é a fase da renúncia. E é aquela fase que você começa a renunciar. Então esses três personagens aqui, eles renunciaram. E eles também tiveram ação de fé. Eles tiveram atitude de fé. Tanto Abel como Enoque como Noé tiveram isso. E se eu tivesse que sintetizar, resumir em uma palavra esses três personagens, ou cada um deles, eu diria que Abel, que foi aquele que ofertou a Deus uma oferta que chamou a atenção de Deus, Abel foi um homem que entregou algo para Deus, que ofertou para Deus. Enoque foi aquele que andou com Deus. Quem entendeu? Diga amém. Andava com Deus, nem viu a morte, Deus levou ele, não passou pela morte. E Noé, queridos, Noé obedeceu a Deus, e ele obedeceu pela fé. Quem entendeu? Diga amém. Noé, acho que todos aqui já ouviram falar de Noé. Acho que as crianças, se nós chegarmos na escolinha agora e perguntar quem conhece Noé, as crianças vão dizer que conhecem. E Noé é conhecido pela arca. Então todo mundo conhece a história de Noé. Só que ela é muito interessante. Não sei se você sabe, mas Noé é de uma época que os homens viviam muito. Noé viveu 950 anos. 950 anos, viveu muito. O camarada que mais viveu na terra, Metusalel, que era a descendência de Noé, viveu 969 anos, quase 1000 anos. Noé recebeu uma palavra de Deus, que Deus ia mandar juízo sobre a terra. E Deus falou para ele que ia enviar o dilúvio. Deus falou que ia chover. Eu não sei se você sabe, mas até aqui, até Noé, nunca tinha chovido na terra. Sabia disso? Então Deus falou para ele: eu vou fazer cair água do céu. Esse negócio chama chuva. Vai cair chuva na terra e vai inundar tudo. E nunca ninguém tinha visto isso, nem Noé. Só que Noé acreditou na palavra de Deus. E ele falou: e aí, Deus, o que eu vou fazer então? Então você vai construir um barco. Mas não um barco normal. É uma arca. E eu não sei se você sabe, ele demorou 100 anos para confeccionar essa arca. Ele trabalhou num projeto 100 anos. Quem entendeu? Diga amém. E ele começou a construir, e as pessoas perguntavam: Noé, o que é isso aí que você está fazendo?
E Noé falava: isso aqui é um barco, é uma arca, Deus mandou eu fazer. Eu falei assim: mas, ou não é? Você está maluco, cara. Porque a gente não está nem perto do mar. Como você vai construir um barco que não está nem perto do mar? Porque se você construir um barco perto do mar, faz sentido, né? Porque você vai colocar no mar e vai navegar. Mas Noé está construindo um barco, vai ficar onde esse barco? E essa era a oportunidade que Noé usava para pregar sobre Deus. Ele falava: Deus, Ele vai enviar juízo na terra. É bom você se converter. É bom você se converter, porque Deus, Ele quer fazer uma obra na tua vida. E se você ficar nessa vida de pecado, quando esse dilúvio vier, você vai ficar e você vai morrer. E as pessoas olhavam para Noé e falavam assim: Noé, você está ficando maluco. Que negócio é esse, né? De chuva? Que negócio é esse de água que vai encher a terra? E ninguém acreditava? Quem entendeu, diga amém. Se Noé fosse pastor de uma igreja hoje em dia, sabe quantos membros teria na igreja de Noé? 7 membros. Porque ele pregou a vida inteira, irmãos. E sabe quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas entraram na arca. Ele mais 7. Se ele fosse pastor hoje, ele seria pastor de uma igreja de 7 pessoas. Que ninguém acreditava em Noé. E não é que Noé pregava errado. Não é que Noé pregava mal. É que ele pregava algo que as pessoas não estavam querendo ouvir. Lembra que Noé estava na contramão? Então as pessoas não queriam ir na contramão. As pessoas queriam ir conforme a música estava dançando. E Noé pregando conversão, mudança. E é tentador, queridos, pregar essas coisas. Pregar o contrário dessas coisas é muito tentador. Eu, como pastor, como alguém que dirige igreja, às vezes eu sou tentado a pregar coisas que biblicamente não faz sentido, sabia? Porque são coisas que dão certo pregar hoje em dia. Tem igrejas que hoje, domingo, tiveram 5 cultos, 6 cultos no domingo, e tudo lotado. Mas o que está pregando, né? Porque as pessoas estão gostando de tudo isso. Eu saberia falar essas coisas, mas não tem como eu pregar aquilo que eu olho na Bíblia e eu não vejo sentido. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Ninguém vai pregar Noé hoje. Ninguém está pregando Noé. Ninguém está pregando Abel. Ninguém está pregando Enoque hoje. Porque não tem bênção. Qual foi a prosperidade aqui, gente? Qual foi o milagre aqui? Qual foi a bênção sem medida aqui? Não tem, não achei, não tem. Foram homens que renunciaram. Foram homens que foram na contramão. Foram homens que abriram mão das suas vidas para viver o plano de Deus na vida deles. Eles abriram mão. Noé não construiu uma casa para ele morar. Noé construiu uma arca, porque Deus queria fazer uma linda obra na vida de Noé, na família dele. Então nessa noite seria muito mais fácil eu subir aqui e pregar palavras que eu sei que todo mundo iria gostar, e mais pessoas até estariam aqui. Só que a Bíblia mostra que o Deus que nós pregamos, que nós servimos, Ele é um Deus de amor. Quem crê que Deus é amor, diga amém. E é gostoso pregar que Deus ama, é confortável eu abrir a porta da igreja e gritar para as pessoas: olha, Jesus ama, venha do jeito que você quiser vir, porque Jesus tem uma obra linda na vida de vocês. É maravilhoso pregar isso, e não é mentira pregar isso. Só que eu preciso pregar também que Deus é justiça. Posso ouvir amém, queridos? Que Deus é justo, que Deus deixa você semear o que você quiser. Só que Ele é tão justo que Ele faz você colher exatamente aquilo que você plantou. Por isso, se você está plantando bem, está plantando coisas boas, você também vai colher o melhor de Deus para a tua vida. Porque aquilo que o homem semeia, ele colhe na sua vida. Aleluia! Posso ouvir um amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então, preste atenção. Noé foi um homem, queridos, que ele fez a diferença. E ele começa a construir uma arca, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer o que Deus tinha mandado. Trabalhou 100 anos. E Noé foi um homem que ele foi muito experimentado
Porque depois que ele trabalha 100 anos, depois que a arca fica pronta, e Deus fala: Noé, agora você vai entrar. E os bichos, Deus, e os animais, como que funciona agora? Eu vou ter que caçar esses animais, como é que é? Um par de cada, como que vai funcionar? Deus falou assim: não esquenta, eu vou trazer os animais, porque aquilo que é, por isso que eu falei aqui na oferta, o que é de Deus vem, irmãos. Posso ver amém, queridos? O que é de Deus vem, eu não vou atrás, a bênção vem atrás da gente. Então você vai ficar aí e os bichos vão começar a entrar, você só vai organizando eles, guardando eles aí. E diz a Bíblia que realmente aconteceu isso. Milagre. Os animais começaram a entrar, os animais domésticos, os animais selvagens começaram a entrar na arca. Eu não consigo imaginar o que é isso, irmãos. E eu não imagino o trabalho que Noé teve, porque a gente que tem bicho em casa, a gente sabe que dá trabalho, irmãos. Quem tem cachorro sabe que dá trabalho. Um cachorro. Já criou cachorro em apartamento, queridos? O meu cachorro, ele solta tanto pelo. Ele é um pug, ele solta tanto pelo. Dá um trabalho. Agora imagina dentro da arca esse tanto de animais. E os animais foram entrando. Ninguém se converteu com a pregação de Noé, a verdade é essa. Então quem estava na arca era Noé, os filhos, Nora, a família de Noé, a esposa. Eram 8 vidas. E depois que todos os animais entraram, Noé falou: gente, vou entrar, hein? Vou fechar a porta. Pessoal, fecha aí. Você é louco, você é maluco, faz o que você quiser. Ele fecha a porta. E Noé descobriu que no lado de dentro da porta não tinha trava. A trava estava no lado de dentro, não estava no lado de fora. E quem travou a arca foi o próprio Deus, porque não era um homem bom. Se a tranca estivesse no lado de dentro e começasse a chover, não é falar: eu avisei para vocês, vai, entra. As pessoas iam entrar. Quem entendeu? Diga amém. Então foi o lado de fora. E depois que ele trabalhou 100 anos, entrou, fechou a arca, deu um dia, o sol estava lá em cima, irmãos, fritando, torrando todo mundo, aquele calor dentro da arca. E talvez a esposa de Noé falou assim: e aí, Noé, vai ficar aqui agora? E aí, como é que é agora? Cadê a chuva? Você falou que ia chover, e aí? E Noé não sabia. E as pessoas do lado de fora falavam: e aí, Noé, cadê a água? Tá? Cadê a chuva? Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e estava tudo igual, queridos. E as pessoas começaram, se elas já estavam rindo de Noé, elas começaram a rir ainda mais de Noé, porque viram que Noé era louco, e tudo que ele estava pregando nunca iria acontecer.